Olá, para você que está me ouvindo pela primeira vez, bem-vindo ao nosso canal. É um prazer muito grande ter você aqui. Já te peço, logo de cara, para que você deixe o teu like, se inscreva no canal para que quando chegar mais vídeos você possa estar vendo. E praticamente hoje eu vou falar da China, porque é a China que está em questão no mundo, é a política interna e externa que está aflorando por aí. E quero começar esse vídeo, como vocês já estão vendo aí essas imagens passando aí, isso são cidades chinesas atuais, cidades megalópolis chinesas, porque cerca de 20 não, praticamente 20 cidades, as 20 cidades maiores do mundo estão na China. Aqui nós no nosso hemisfério aqui, do lado nosso aqui tem São Paulo, Rio de Janeiro, que são as maiores metrópoles, mas a China é detentora das maiores cidades do mundo. Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você que está desse lado, do outro lado da tela aí, está me ouvindo, está assistindo esse vídeo, você sabe ou você já teve a curiosidade de querer saber quais são os maiores exportadores do mundo? É lógico que a primeira resposta que a pessoa vai ter é os Estados Unidos, mas infelizmente não é os Estados Unidos. O primeiro exportador, maior exportador do mundo é a China. Vou falar os 5 primeiros, porque a lista é de 10, mas vamos focar na China aqui. O primeiro maior exportador do mundo é a China, o segundo, Estados Unidos, depois vem a Alemanha, o Japão e a Coreia do Sul. Vamos ver o que a China contribui para o mundo. Que lá, ó, basicamente, nesse último ano, o, o lucro de exportação da China foi 2 trilhões 494 bilhões de dólares. Ou seja, isso faz da China o maior exportador do mundo, tendo os Estados Unidos em segundo lugar. Daí teve aquela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Aquele cabo de guerra para ver quem ganhava mais, quem ganhava menos. Aquelas tarifas alfandegárias que aumentou, que diminuiu. A bagunça que foi. E a China também é conhecida por ser um centro de fabricação de produtos de tecnologia e de alta oferta e de baixo custo. Por quê? Porque como lá tem muita gente, a mão de obra é muito vasta, isso proporciona uma vantagem muito grande no comércio internacional. E de fato, esse aspecto convenceu muitas das grandes empresas a transferir as suas fábricas para lá. E um caso disso é a Apple e a Samsung. A Samsung colocou uma fábrica dela na China. A fábrica principal dela está na China. E os principais parceiros comerciais que a China tem hoje são a Austrália, a Índia, Coreia do Sul, os Estados Unidos, apesar da guerra comercial deles, a Alemanha e o Reino Unido. O que rendeu para a China, nesse último ano, 2 trilhões 494 bilhões de dólares em lucros de exportação. Algumas coisas que vão fazer a gente entender por que a China chegou aonde ela chegou. Para quem não gosta tanto de história, mas devia focar um pouquinho, o Brasil, ele se vamos dizer que o Brasil virou uma república em 1888, quando houve a proclamação da República. Até aí tudo bem. A China, ela se firmou como um país republicano, entre aspas, né? Porque a China ainda é comunista, mas ela se formou como um país, uma república democrática chinesa, depois praticamente dos anos 70, quando ela começou a focar na economia dela. Ou seja, de 1888, quando o Brasil virou república, a 1970, que a China virou uma república aberta para o mundo, o Brasil teve 82 anos antes da China fazer isso. E o Brasil está atrasado até hoje. Infelizmente, gente. A verdade tem que ser dita. Então, desde o início dos anos 70, a China procurou fazer reformas econômicas para descentralizar a economia do governo. Ou seja, o governo que controlava tudo. E o governo viu que aquilo não estava dando certo mais. O que o governo chinês resolveu fazer? Afrouxar um pouco aquelas regras muito maçantes que ele estava fazendo. Isso já em 1970. Lá em 1991, a China ela aderiu, ela entrou na APEC, que era o quê? Associação dos Países Exportadores de Comércio, ou seja, era a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, comércio da Ásia e do Pacífico, que promove o comércio livre e a cooperação nas esferas econômicas, comerciais e de investimento entre os países que fazem parte da APEC.
E como deu certo, a China deu certo, ela conseguiu, ela em 2001, agora, ela foi a anfitriã da reunião da APEC, e foi em Xangai, e foi no mesmo ano, 2001. Isso mostrou o quê? Que a China se estruturou de 1970 até 1990, ela teve 30 anos para se estruturar. É o que a China fez. E o comércio total chinês somou só em 97, isso em 1997. Ela vendeu 324 bilhões de dólares, isso durante o ano todo de 97. Já em 98, a China vendeu 151 bilhões durante 6 meses só. Ou seja, aí já dava para ver que a China não estava de brincadeira no mundo. E já naquela época, os parceiros comerciais chineses eram quem? O Japão, Taiwan, os Estados Unidos, a Coreia do Sul, Hong Kong, a Alemanha, Singapura e a Holanda. E só para a gente fixar mais isso, em 98, a China ela quis entrar na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Ela entrou. Só que para isso ela fez um estudo desde 1996 até 98 para diminuir as tarifas alfandegárias que ela cobrava. O que ela fez? Então, de 96 a 98, ela fez esse estudo interno dentro do país. Ela diminuiu cerca de 4 mil tarifas que ela cobrava para ela fazer parte da OMC e se inserir no mundo competitivo, no mundo comercial aberto. E essas tarifas ela teve uma redução de 35% até 23%. Ou seja, a China já tinha, aí nesse momento, se reafirmado como uma potência econômica que ia brigar. E é de fato o que está acontecendo. E a China é a nação com o maior crescimento econômico nos últimos 25 anos. E o PIB dela está agindo em torno de 10% ao ano, maior que o brasileiro. Porque o PIB do Brasil praticamente está estagnado. Ou seja, lá nos anos 70, o que o governo resolve fazer? Praticamente em 1978 isso. O governo abriu mão de vez daquela economia centralizada, planificada, que era o modelo que eles seguiam da União Soviética. Que não estava dando certo mais para a China. O povo estava passando fome, o povo não tinha emprego, a China estava uma miséria. O governo resolveu abrir mão. Que esse tipo de economia não dava abertura para o comércio internacional. A China tinha que consumir a parte interna. Ela estava seguindo o exemplo da Rússia. Tanto que a Rússia, praticamente, a União Soviética, entrou à bancarrota. E lá em 91, acabou com tudo. A Rússia já era. A União Soviética já era, né? E o que acontece então? O governo começa a promover uma abertura de mercado na China. Que aí ele passa essa responsabilidade para o setor privado. O setor privado começa a resolver o que vai fazer. As empresas estatais resolvem fazer. Não o governo mais que centralizava tudo. Isso foi o primeiro passo, ou um dos primeiros passos que a China fez para ela se firmar no mundo. E é o que ela fez. Algumas curiosidades sobre a economia chinesa hoje, para a gente entender. A bolsa de valores da China, é em Xangai, ou Shanghai. A China hoje ela faz parte de vários blocos comerciais, ou vários blocos econômicos ao redor do mundo. Entre eles a OMC, o FMI, a APEC, a AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, a Unesco, a OMS e a ISO. O PIB em 2019 da China foi de 14 trilhões 140 bilhões de dólares. Ou seja, a China deu um banho em todo mundo em 2019. População da China, isso foi em 2011, que não teve mais estudo sobre isso. A população da China abaixo da linha de pobreza dava 13,4% da população. Então você pega um país com uma população de 1 bilhão 400 milhões 658 mil e tirar isso daí, vai dar pouco. Mas mesmo assim ainda tem pessoas pobres na China, apesar de todo o luxo que vocês estão vendo nas imagens aí. A força de trabalho na China totaliza hoje 803,6 milhões de pessoas dispostas ao trabalho. Só que disso daí, 34% é na agricultura, 29% é dentro da indústria e 35% é nos serviços. E agora vamos lá aos principais fatos da exportação e da importação na China. A China, o que ela traz de fora? Ela importa o aço, o ferro, o alumínio, o carvão,
maquinária em geral, produto químico, fertilizante, bens de consumo, alguns produtos eletrônicos que ela não consegue fazer dentro dela. E é o que ela faz também, por exemplo, é o exemplo que todo mundo sabe. Compra minério de ferro do Brasil, chega lá, transforma e manda para cá em componentes eletrônicos, em computador, em peças automotivas. Então, ou seja, a China lucra em cima de produtos agregados, que é esse tipo de coisa. E as exportações chinesas em 2019 totalizaram 2 trilhões e 500 bilhões de dólares. E quais foram os principais produtos de exportação da China? Foram os equipamentos de escritório, ou seja, o computador, impressora, tudo que tem a ver com o escritório. Processamento de dados, equipamentos de telecomunicação, equipamentos elétricos, tecidos e vestuário e outras manufaturas. E quais são os principais parceiros de exportação da China? Aqui eu vou falar o país e a porcentagem que cada um representa nesse montante, nessa questão de parceria de exportação da China. Os principais: Estados Unidos com 16%, Hong Kong com 17%, o Japão com 6,8%, a Coreia do Sul com 4,1% e a Alemanha com 4%. As importações, ou seja, aquilo que a China compra, dá 2 trilhões e 808 bilhões mais ou menos. Ou seja, ela tem uma balança comercial a favor dela, porque ela vende 2 trilhões e meio e ela compra 2 trilhões e 800. Ou seja, ainda sobra muito dinheiro para ela. Entre aspas, mas sobra dinheiro. E os principais produtos que a China traz, que ela importa para dentro do país, são equipamentos elétricos, que ela não consegue fazer lá ainda, porque praticamente a indústria chinesa é voltada para exportação. Petróleo e derivados, porque a China não é autossuficiente em petróleo. Tem estudos que falam sobre petróleo biótico, que é abiótico. Instrumentos profissionais e científicos, minérios metálicos, porque a China não tem muitas jazidas disso. Equipamentos de escritório e de processamento de dados. E os principais parceiros de importação da China, aqui de novo eu vou falar o país que ela tem a parceria e quanto que corresponde a porcentagem de cada um. O Japão com 14%, a Coreia do Sul com 9,4% é o que ela compra, o que a China está comprando deles. Taiwan, a China compra 8,3% da produção deles. Os Estados Unidos, a China compra 7,8% da produção americana, 5% da produção australiana, 4,8% da produção alemã. A dívida externa bruta, ou seja, do que ela deve, do que a China deve para fora, é de 1 trilhão 594 bilhões. Mas isso ela consegue renegociar com o FMI. E isso ela tira de letra. E também a China hoje é tida como um dos melhores países para se investir. Porque a partir do momento que a China implantou as reformas, que foi no nível gradual, não foi de uma hora para outra, a partir da década de 90, a reforma econômica ela implantou essa condição de igualdade que a China deu para os bancos estatais e os bancos de fora, praticamente fez com que o país chegasse no que ela chegou hoje. Hoje a China é um país rico. Tem algumas diferenças lá de questão de economia, de povo tem pobre também? Tem. Só que a China é um país totalmente industrializado. E o Brasil a gente vê que está praticamente jogado ao léu. Por quê? Aqui a gente não tem políticos que realmente preocupam com o povo. Porque o povo tem que entender isso, o seguinte, ó. Modo de governo na China. Partido República Comunista Chinesa. Chinês. Partido Comunista Chinês. O Brasil é uma república igualzinha à China. Só que lá na China é um partido só que manda. Aqui no Brasil são vários. Então, ou seja, lá deu certo. Aqui talvez não vai dar, porque cada um pensa de um jeito. O povo chinês, para a gente entender a economia da China hoje, para a gente entender a China hoje, nós temos que estudar a China antigamente, para a gente entender o conflito que tinha entre eles, a briga de dinastias, a briga de reinos, para entender como que um país que vivia em guerra constante, que manteve a mesma cultura durante mais de 5 mil anos, e hoje querendo ou não, o povo de fora ou não aceitando, é uma potência econômica. Quem dirá militar? Talvez daqui a alguns anos, mas potência econômica a China já é.
E isso ninguém pode tirar dela. A gente termina aqui. Até o próximo vídeo. Dê as suas sugestões. Pode fazer comentário. Dê o teu like. Agradeço muito. Vai ajudar o nosso canal a ir mais adiante. Se inscreva no canal. Que assim que tiver mais publicações, a gente vai te avisar. E no mais, fiquem bem, fiquem em casa e cuidem das suas saúdes. 再见。